Em 1975, a produtora Toei produziu a série Kamen Rider Stronger, a partir dos conceitos criados pelo Ishinomori Shotaro e com a produção do Hirayama Toro. Só que, simultaneamente a Kamen Rider Stronger, a Toei decidiu produzir uma outra série, também live action, também tokusatsu, baseado em alguns conceitos que foram descartados durante a pré-produção de Kamen Rider Stronger. Que basicamente era a ideia da série ser protagonizada por 5 riders, cada um deles tendo uma habilidade diferente. E o que os cabeças da Toei decidiram foi criar uma série própria, baseada nesse conceito, de 5 protagonistas, cada um tendo uma habilidade específica, que seria uma produção tokusatsu e que misturaria elementos do gênero do super-herói com elementos do gênero da espionagem. Então a série tinha um pouco de influência da franquia 007 e bastante influência da série Missão Impossível. E o Hirayama também ficou encarregado de produzir a série e o Ishinomori de desenvolver o conceito e os personagens. E a série que foi produzida foi Himitsu Sentai Goranger, o Esquadrão Secreto Goranger, que durou entre 1975 até 1977. Quando a série se encerrou em 1977, foi produzida uma nova série pela Toei, que também era produzido pelo Hirayama e também baseado em ideias e conceitos criados pelo Ishinomori, que reaproveitava alguns conceitos de Goranger, só que partia de outros temas e um deles era de cartas do baralho. E essa série produzida em 1977 foi a Jaka Dangeki Tai, que é a Tropa Relâmpago Jaka. Em 1978, quando Jaka se encerrou, a série foi substituída por uma outra produção, na qual o Ishinomori não teve envolvimento, mas ela surgiu a partir de uma parceria feita entre a Toei e a Marvel. E a série produzida em 78 foi a Spider-Man, uma versão japonesa do Homem-Aranha, que se passava no Japão, que ele lutava contra um vilão que era uma versão do Doutor Destino, que liderava um exército de dominação global, muito inspirado naquelas organizações de vilões criadas pelo Ishinomori, e que também era uma produção tokusatsu. A Spider-Man da Toei e da Marvel durou entre 1978 e 1979, e para 1979, a Toei e a Marvel planejaram juntos um tipo de continuação, uma nova temporada que seria baseada não no Homem-Aranha, mas no Capitão América. E como essa série ia se passar no Japão, a Toei começou a desenvolver a ideia de um Capitão Japão. Mas se havia um Capitão Japão, seria interessante ele ter um tipo de parceiro que representasse os Estados Unidos, que ajudaria a mostrar essa ideia de cooperação entre os povos, e também que o Japão e os Estados Unidos tinham superado esses conflitos da Segunda Guerra Mundial e agora eram aliados. Então a Toei e a Marvel decidiram, em vez de usar o Capitão América, usar uma personagem da Marvel da Era de Ouro, que de certa forma também era equivalente ao Capitão América, que era a Miss América. Só que em um momento da produção, eles decidiram não só usar esses elementos derivados dessa série do Homem-Aranha, como também combinar com os elementos das duas séries anteriores desenvolvidas pelo Ishinomori, que mostravam equipes de 5 heróis, cada um com uma diferente habilidade, identificado com uma cor diferente. Só que, se eles já iam combinar os conceitos da série Spider-Man produzida em parceria com a Toei e com a Marvel com as séries de Esquadrão do Ishinomori, por que não também não usar elementos de um sucesso do cinema na época, que era Os Embalos de Sábado à Noite com John Travolta? Então, da combinação do Spider-Man da Toei e da Marvel, das equipes do Ishinomori e de Os Embalos de Sábado à Noite, a Toei e a Marvel juntos produziram a série Battle Fever J, que mostrava uma equipe de 5 heróis, cada um de uma diferente nacionalidade, que mostrava a cooperação entre os povos, liderados por um herói japonês, lutando contra organizações malignas militaristas que queriam promover a guerra e dominar o mundo. E desde então, todos os anos, até o momento em que eu gravo esse vídeo, é produzida uma nova temporada dessa franquia que ficou conhecida como Super Sentai, que a tradução seria Super Esquadrão. Só que por muitos anos, a Toei declarava como a primeira série Super Sentai Battle Fever J, que é a série que combinava todos os elementos que acabaram definindo a franquia. E talvez um motivo para fazer isso era para não pagar royalties pro Ishinomori e pro estúdio dele. Só que em algum momento a Toei entendeu que ter o nome Ishinomori Shotaro vinculado a uma obra era algo que valorizava o produto. Então eles passaram a reconhecer como a primeira série Super Sentai o Himitsu Sentai Goranger e acreditar o Ishinomori como o criador da franquia, apesar dele ter participado diretamente só da criação das 2 primeiras temporadas. E a série do Homem-Aranha só não faz parte da franquia porque a Toei não tem os direitos autorais, porque o personagem pertence à Marvel. Mas o ponto é que Himitsu Sentai Goranger, criado pelo Ishinomori Shotaro em 1975, ficou marcado como aquela que criou a franquia Super Sentai que existe até hoje. Inclusive os personagens das 2 primeiras temporadas criadas pelo
pelo Ishinomori, posteriormente passaram a ser mostrados interagindo com os personagens das séries posteriores a Battle Fever J, estabelecendo um tipo de continuidade ali. E o Ishinomori foi bastante citado em temporadas mais recentes. Só que nós estamos falando de Ishinomori Shotaro. E obviamente, ao mesmo tempo em que ele participou da criação dos conceitos e do desenvolvimento da série para televisão, ele também produziu uma versão em quadrinhos de Himitsu Sentai Goranger. E inclusive já foi anunciado que Himitsu Sentai Goranger vai ser publicada no Brasil. E eu estou bastante curioso para saber como o público vai reagir à publicação de Goranger no Brasil. Porque Goranger envolve vários conceitos que eu já discuti aqui em outros vídeos, mas que o público brasileiro ainda não está acostumado. Primeiro que é essencial entender e aceitar o conceito de Gaiden para conseguir lidar com essa obra, e logo mais eu vou comentar o porquê. Depois, porque foi uma obra produzida pensando na ideia de transmídia. Ela foi publicada simultaneamente enquanto a série para TV estava sendo exibida, e ela se relaciona diretamente com a TV. Então é aquela obra que ela não é feita para ser lida de forma avulsa. Ela foi produzida para ser lida e interpretada simultaneamente enquanto o leitor está assistindo a série de TV e dialoga o tempo todo com a série de TV. Terceiro, é porque ela é uma daquelas obras que ela não tem uma grande linha narrativa que una todas as histórias e nem tem um final. É uma história que tem capítulos com começo, meio e fim, mas não existe um grande final para o que acontece com os personagens. E como a grande trama de fundo se resolveria, porque não chega a ter exatamente uma grande trama de fundo. Mas para tratar da versão em quadrinhos de Goranger, a gente tem que ir aos pedaços. Himitsu Sentai Goranger, escrito e desenhado pelo Ishinomori, foi publicado em 1975 na revista Shonen Sunday, e ele parte da premissa de um jovem chamado Kaijo Tsuyoshi, que ele é um praticante de karatê. O pai dele é o mestre de um dojo e ele é um grande lutador, mas em um momento o pai dele chama ele para entregar para ele um tipo de uniforme especial, todo na cor vermelha, que é uma roupa cheia de equipamentos, ela é prova de bala, ela tem foguetes embutidos e ela tem um capacete que, quando utilizado junto com o resto da vestimenta, ele amplia as habilidades de um humano, dando para ele habilidades sobre-humanas. Então o sujeito que usa essa roupa, ele fica mais forte, ele fica mais ágil, ele tem os sentidos ampliados, só que logo em seguida o pai dele é assassinado. E ele descobre que aquele traje ele foi criado pela Eagle, que é uma organização internacional formada por vários países de manutenção da paz mundial, que tem 5 sedes no Japão, e as 5 sedes japonesas foram destruídas pelo Kurojujigun, o Exército da Cruz Negra, que é uma organização terrorista militar que planeja a dominação global e lucrar com a guerra, que é muito parecida com essas outras organizações de dominação global que o Ishinomori criava. Inclusive na série de TV, o comandante da Kurojujigun é um sujeito que ele tem uma iconografia toda baseada no Ku Klux Klan, é um sujeito todo de branco, com um chapéu cônico que fica diante de uma grande cruz e prega esses ideais de conquista e dominação. E acontece que todas as sedes japonesas da Eagle são destruídas, o pai do Tsuyoshi era um desses agentes da Eagle e ele é assassinado, e o Tsuyoshi tem que encontrar com 4 outros sujeitos que são agentes da Eagle e também receberam os outros 4 trajes, num total de 5 daquele tipo, e que estão entre os poucos últimos sobreviventes da Eagle no Japão para combater o exército da Cruz Negra. Então é uma história de espiões que também se tornam super-heróis ao vestir essas roupas especiais coloridas. E o Ishinomori comenta que ele criou essa ideia do traje especial justamente para diferenciar dos outros personagens dele, que tinham os Kais Oningen, os humanos modificados, os Jins Oningen, os androides com consciência e sentimentos, e ele queria construir um tipo diferente de herói. Então ele pensou nessa ideia de um traje especial de alta tecnologia, que é vestido por um espião e transforma ele num super-herói. Então esse espião não só é treinado nas habilidades da espionagem, do combate, como ele tem essas habilidades ampliadas e se torna um super-herói ao vestir um desses uniformes coloridos. Que é bem a mistura do conceito do super-herói tradicional, com colorido de capa, com o do agente secreto, 007, ou os personagens da série Missão Impossível. E essa versão em quadrinhos de Goranger, apesar de ter os mesmos personagens que aparecem na série de TV e de ter conceitos bem parecidos, a história ela não se prende ao que acontece na série de TV. A própria origem dos personagens não é exatamente a mesma, os personagens têm alguns comportamentos um pouco diferentes. Então, o conceito é o mesmo,
mas a abordagem e o desenvolvimento da narrativa não é o mesmo. O Ishinomori vai ter liberdade para ser um pouco mais autoral nessa versão em quadrinhos, da mesma forma que aconteceu nas versões de Kamen Rider, por exemplo, e de outras produções que ele participava na série de TV e também fazia história em quadrinhos. Só que essa versão de quadrinhos de Go Ranger, ela é basicamente uma história de ação. Dá para dividir ela mais ou menos em 4 pontos. O primeiro é a origem do protagonista, do Aka Ranger, o Ranger vermelho. Cada um deles tem o nome de uma cor em japonês seguida da palavra Ranger. Inclusive, Go Ranger vem de Go, ele é 5 em japonês. Então, Go Ranger são 5 Rangers. Inclusive tem um problema na grafia que eu não sei como é que ela vai vir na versão brasileira, porque Go Ranger, o Ranger é do inglês, né, essa ideia de patrulheiro, são 5 patrulheiros, só que na versão oficial da época, da grafia com o alfabeto latino, Go Ranger se escrevia com RE. Não sei se foi algo intencional ou se foi um problema de English, que era aqueles problemas de conversão de palavras em inglês para o japonês, mas na época o nome Go Ranger com RE ficou conhecido. Só que nas séries posteriores de Super Sentai se padronizou o Ranger sempre escrever com RA. Mas como essa série foi feita antes e o nome Go Ranger era usado nos produtos e na marca na época, em 1975, com E, essa temporada acabou ficando conhecida com Ranger com RE. Mas eu não sei como isso vai ficar na tradução em português. Mas Go Ranger então vem dessa ideia dos 5 Rangers. E a história pode ser dividida em mais ou menos 4 arcos. A primeira é a do Tsuyoshi descobrindo que o pai dele era um agente da Eagle, entendendo o que é a Eagle e recebendo o traje para se tornar o Aqua Ranger. A segunda é ele na primeira missão com a equipe e ir até um vilarejo em que o exército da Cruz Negra teria conquistado e capturado toda a população local. Depois tem um arco bem curtinho que é sobre o Ki Ranger e o Mido Ranger, o Ranger amarelo e o Ranger verde, explicando como funcionam as habilidades e os trajes deles. E logo em seguida tem um quarto e último arco em que mostra um grande monstro marinho aparecendo na Baía de Tóquio e atacando a cidade e eles tendo que lutar contra essa criatura. Então a história tem 4 arcos que são bem definidos, com começo, meio e fim, mas ela acaba por aí. Não mostra o que acontece com os personagens depois, não mostra como o exército da Cruz Negra é derrotado, simplesmente são 4 arcos fechados que começam e se encerram, que a maioria deles poderia muito bem estar incluída no meio da série de TV, e que trabalha justamente com essa ideia de complementação. A história em quadrinhos complementa a série de TV, e a série de TV complementa a história em quadrinhos, e com a ideia de Gaiden, né? O que forma e que constrói o imaginário dos personagens são as várias narrativas diferentes sobre esses personagens e sobre esses acontecimentos. Tá, mas por que valeria a pena então ler essa história do Go Ranger? Porque ela é uma baita história de ação do Ishinomori. Se tem um grande mérito nessa HQ, é como o Ishinomori constrói as cenas de ação. São histórias de ação muito bem construídas, com um ritmo narrativo muito bom. Aquelas coisas de quando o Ishinomori estava extremamente inspirado e faz essas cenas de ação e de batalha extremamente dinâmicas, com bastante movimento e com um ritmo narrativo muito bom. Então o grande mérito dessa Himitsu Sentai Go Ranger do Ishinomori, publicado na Shonen Sunday, é ela como um shonen de ação dos anos 1970. Só que agora que a coisa vai começar a ficar complicada. Ao mesmo tempo que Himitsu Sentai Go Ranger era escrita e desenhada pelo Ishinomori Shotaro para ser publicada na Sunday Comics, uma revista shonen, o Ishinomori Shotaro também escrevia e desenhava uma outra versão de Himitsu Sentai Go Ranger, também chamada Himitsu Sentai Go Ranger, para ser publicada na revista Shogaku Gonensei, que Shogaku Gonensei é a 5ª série do ensino fundamental. Então é uma outra versão de Himitsu Sentai Go Ranger, que também se chama Himitsu Sentai Go Ranger, também feita pelo Ishinomori, só que publicada numa revista Kodomo, que vai se aproximar mais das convenções das histórias Kodomo, parecidas com aquelas que eu mostrei na versão do Yamada Goro de Kamen Rider de 1978. Então aqui o Ishinomori vai recontar a história dos Go Ranger, só que com essa proposta de ser publicado numa revista Kodomo, para crianças um pouco menores. E essa versão de Himitsu Sentai Go Ranger, ela é um pouco mais definida, no sentido que ela tem 4 capítulos fechados, com começo, meio
e fim que definem onde começa e onde acaba um capítulo. Cada um é uma aventura isolada, sendo que a primeira história é uma história de origem dos Goranger, que é uma história de origem dos Goranger que é completamente diferente da história de origem que o Ishinomori apresentou na versão da Shonen Sunday. Então é uma outra versão dos Gorangers, mas que também é os Gorangers. Então, de novo, a gente tem que ter em mente essa noção do Gaiden para fazer sentido. E essa versão tem uma origem muito mais próxima com a da série da TV. Aqui existem as 5 sedes da Eagle no Japão. Cada um dos membros do Goranger é um agente de uma dessas 5 sedes, e as 5 sedes são destruídas, e cada um deles é o único sobrevivente de cada uma das sedes, então eles se reúnem e recebem do Comando Internacional da Eagle os uniformes para se transformarem nos Goranger. Então a origem dos Goranger nessa versão da Shogaku Gonensei é mais próxima com a da série de TV, inclusive nas próprias ações dos personagens. Na série de TV, cada um dos personagens tem uma arma específica, um arco, um chicote, bumerangues e tal, mas só o Akaranger tem uma pistola que ele só usa de vez em quando. Na versão da Shonen Sunday, todos eles só usam as pistolas como armas. Já nessa versão da Shogaku Gonensei, os personagens usam inclusive as mesmas armas que eles usam na série de TV. Então essa versão tende a se aproximar um pouco mais da série de TV, mas ainda assim são histórias que não estão diretamente relacionadas com a série de TV. Tem vilões que aparecem na série de TV e aparecem aqui, mas aqui tem desenvolvimento paralelo do que esses vilões fazem e de como os protagonistas lidam com eles. Essa versão da Shogaku Gonensei, ela é um pouco menos elaborada na questão de desenvolvimento narrativo. Ela está muito mais perto do estilo do Kodomo que eu comentei na versão do Kamen Rider do Yamada. Os personagens são num abstracionismo mais desproporcional e as histórias são formalmente menos ousadas. Não tem um monte de criança morrendo como na história do Yamada, mas tem umas cenas de ação e de combate legais. Mas ainda assim é uma lógica de uma produção de super-heróis para a demografia Kodomo. Eu vou destacar aqui que no vídeo do Kamen Rider do Yamada eu comentei sobre como o líder da Shock foi um tanto inspirado no filme Forbidden Planet. E aqui nessa versão da Shogaku Gonensei também tem um robô que é inspirado no robô do Forbidden Planet. Só que Goranger não para por aqui. Tanto quando a versão da Shonen Sunday se encerrou, como quando na versão da Shogaku Gonensei se encerrou, as duas publicações foram substituídas por uma outra versão de Goranger, também escrita e desenhada pelo Ishinomori, que é a Himitsu Sentai Goranger Goko. Goko é fingir. Então a tradução seria algo como fingindo que são o Esquadrão Secreto Goranger, que é uma outra versão de Goranger, que a premissa é sobre adolescentes que passam a se vestir como os Goranger, e as histórias são histórias de comédia. Comédia bem absurda e várias dessas histórias com comédia erótica. E a Himitsu Sentai Goranger Goko foi a que passou a ser publicada nessas revistas depois que essas versões de aventura foram feitas. E essa comédia meio exagerada com um erotismo que também era feito pelo Ishinomori, que é uma vertente do Ishinomori que não é muito difundida no ocidente, que muitas vezes lembra as comédias eróticas do Nagai Go. E Goranger no Japão, ele teve várias edições diferentes, inclusive edições que combinam todas as versões do Ishinomori. Essa edição que eu tenho aqui tem a da Shonen Sunday e a da Shogaku Gonensei completos, mas tem mais 2 volumes que são só com as histórias da Himitsu Sentai Goranger Goko. Todo esse material junto foi publicado no Japão em uma edição tankobon, que são 5 volumes, tem uma edição wideband, que são 3 volumes, e eu não sei ainda como vai ser a edição publicada no Brasil. Eu imagino que vai ser com base na edição que foi publicada nos Estados Unidos, mas eu não sei exatamente como é essa versão dos Estados Unidos. Eu acho que ela reúne as duas versões da Shogaku Gonensei e da Shonen Sunday. A versão da Shonen Sunday são umas 200 páginas e da Shogaku Gonensei são umas 120 páginas. Então teria umas 320 páginas juntando essas duas versões, que é o que eu acredito que vai ser publicado no Brasil. Só que além de todas essas versões feitas pelo Ishinomori Shotaro, Goranger ainda teve pelo menos mais 6 versões diferentes em histórias em quadrinhos, produzidas pelos assistentes do Ishinomori para essas várias revistas que patrocinavam a série de TV, como a Telebi Land, a Telebi Magazine e outras revistas desse tipo. Então tem muito material de Goranger. Só que o que eu acredito que vai vir para o Brasil vai ser essas versões mais comportadas, que são de aventura, sem a versão de comédia com erotismo. E eu tô bastante curioso em como o público brasileiro vai receber essa produção, porque vão ser 2 narrativas que elas não se encaixam uma na outra e nenhuma delas se encaixam na série de TV, para quem assistiu a série de TV. Então é uma leitura que precisa se entender o contexto
em que as histórias foram publicadas, precisa se entender o contexto do Gaiden, e que são obras que intencionalmente não têm final e que foram produzidas para ser lidas simultaneamente enquanto o leitor assiste a série de TV. Ela se relaciona com o programa de TV o tempo todo. E até agora eu acho que ainda não saiu no Brasil uma publicação de quadrinhos japonês que tem essa estrutura que vai completamente contra a lógica do cânon, de uma linha narrativa uniforme, unificada, com começo, meio e fim. Então eu considero que é uma obra que talvez valesse a pena um paratexto explicando o contexto da publicação, para os leitores não comprarem e começarem depois a xingar na internet que não tinha final, que não faz sentido porque a história se contraria no meio. Mas talvez também sirva para abrir as portas no Brasil para esse tipo de produção de quadrinhos japoneses, que é muito grande no Japão, que são essas histórias que não têm um começo, meio, fim, que não tem uma estrutura tradicional, não seguem as regras do Aristóteles, da poética, e que tem essa estrutura mais livre e que é tão comum nos quadrinhos japoneses, e que muita coisa eu acho que muitas vezes não vem para cá justamente por ter esse formato. E veremos como o público brasileiro vai receber Himitsu Sentai Goranger. Por hoje era isso, obrigado para quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei, porque ajuda bastante na divulgação do canal. Quem ainda não segue o canal, eu convido para seguir, para receber as notificações quando os novos vídeos são lançados. Quem quiser comentar, sinta-se à vontade para escrever nos comentários. Quem tiver interesse pode seguir o Ilha Kaiju no Twitter e no Instagram, que lá eu resmungo, reclamo e posto conteúdo de obras estranhas, bizarras ou raras que por algum motivo acabam nas minhas mãos. E obrigado e até o próximo vídeo.